Então, a gente vai começar a partir da questão 7. Essa parte é a segunda parte da lista 1 de soluções, que a gente estava trabalhando basicamente concentração, né? As formas diferentes de você expressar concentração, exercícios desse tipo. Eu separei para o final dessa lista alguns meio chatinhos, a maioria deles do Enem, que o Enem é uma fonte boa para você pegar exercício difícil desse assunto, sobretudo, né? Então, vamos lá, questão 7. O ibuprofeno, ele deu a fórmula. É um fármaco bem conhecido, amplamente utilizado, pertencente à classe dos anti-inflamatórios não esteroidais. Cerca de 90% do ibuprofeno, aí é aquilo que eu tinha falado para vocês a semana passada, vamos começar a transformar isso para regras de 3, né? Então, quer dizer, 90% é eliminado pela urina. Então, tipo, de cada 100 gramas, 90 vai embora. Sabendo que um paciente ingeriu 2.400 miligramas de ibuprofeno por dia, ele quer saber qual a concentração desse fármaco presente na urina de 24 horas, cujo volume foi aproximadamente 2,2 litros que ele coletou. Então, o que a gente pode fazer para começar? Já pode tirar a porcentagem aqui da massa, né? Então, em um dia, ele vai ingerir 2.400. Só que eu vou multiplicar isso aqui, ver se você concorda, por 0,9. Por quê? Porque aí, isso aqui já é exatamente o que ele vai eliminar. Eliminar. Beleza? Então, isso aqui vai dar... Agora começa as calculeiras aqui. 2.160 miligramas. Agora eu vou fazer... Vamos calcular essa massa molar chata, né? Também outra pentelhação aqui é a massa molar. Vamos lá. 12 vezes 13. 156 para o carbono. Mais 18 para o hidrogênio. Mais 32 para o oxigênio. 32 para o oxigênio. Tá? 32 com 18 dá 50. Com mais 156, acho que dá 206 gramas mol. Tá? Aí eu vou pegar isso aqui e transformar em mol. Pode ser por regra de 3 ou por formulinha, né? A gente já faz tanto isso, né? Ó. Número de mols é massa por massa molar. Tá? Então fica 2.160, 10 a menos 3. Vocês vão conferindo as contas aí, né? Bom, vocês sabem, né? Deixar na minha mão. Dividido pela massa molar, 206. Tá? 260 dividido por 200. Opa. Deu 10,54. N deu 10,54. Só que 10 a menos 3 mol. Tá bom? Isso tudo está dentro de 2 litros, né? Que é a urina que o cara coletou. Beleza? Aí você pode usar... Aqui é um caso que você pode se dar o luxo de usar a formulinha, né? Concentração é o número de mols pelo volume que ele está dissolvido. Então dá 10,54, 10 a menos 3, dividido por 2. 5 e pouquinho, né? 5,25 por aí. Tá? Aproximadamente 5,2. Ele está com uma casa depois da vírgula, então 10 a menos 3 mol. Ou só pode fazer assim também, né? Ó, molar. A gente usa esse emão, que é a mesma coisa que mol por litro. Aqui. Mol por litro. Tá bom? Esses são os mais tranquilinhos, né? Prontinho. Podem printar, gente. De novo, olha lá.
bem parecido, ó. Eu não sei exatamente de onde é essa questão, porque vocês sabem que eu não costumo colocar, né? Então eu acabo não lembrando. Algumas a maioria eu não lembro. Mas a pessoa que fez essa questão parece até que meio que copiou da outra. Só vai mudar um pouquinho a questão da pergunta, porque ele não quer em mol por litro. Ó, um dos motivos da crescente contaminação de águas por hormônios presentes nos anticoncepcionais é o fato de que 24 horas após a ingestão de um comprimido, contendo em média, aí ele dá o valor, 35 10 a menos 3 miligramas do etinil estradiol, 90% é excretado pela urina de forma inalterada. Nossa, gente, isso faz a gente parar para pensar um pouco, né? Assim, desculpa aí a digressão. Como a gente joga fora substâncias, né? Assim, até o medicamento, quer dizer, de tudo que você ingere do medicamento, 90% vai embora. É muita coisa. E aí os 10% metabolizados. Considerando-se que uma mulher ingere um comprimido de anticoncepcional por dia, olha lá, volume da urina 1,5, qual a concentração média na urina, só que ela quer em grama por litro. Então isso torna o exercício mais fácil, que você pode tanto perceber que como ele quer a concentração em massa por volume, ele não deu as massas molares, não deu a fórmula do composto, até porque esse composto aqui é bem grande, viu? Esse hormônio aqui. Então é simples, é só pela continha mesmo, ó. Concentração igual a massa, 35, 10 a menos 3. Aqui, olha a quantidade como ela é pequena de hormônio, né? 35, 10 a menos 3 miligramas. Ou seja, na verdade, é um micrograma isso. Né? Lembra que lá na biologia, provavelmente o Rodrigo fala para vocês que a quantidade de hormônio que a gente precisa para que as coisas funcionem, né? É muito pequena. Muito. Por isso que tem muita gente que questiona as terapias de reposição hormonal, porque discute-se a seguinte coisa. Uma substância que, para ser ativa, ela precisa estar na ordem de microgramas. Será que se você não ficar tomando isso muito, será que não vai causar algum tipo de resposta diferente? Começa a dar um problema, né? Então, ó, isso aqui dividido por 1,5. 35 por 1,5, sei lá quanto que dá. 35 por 1,5. 1,5. Será que é isso mesmo? Só que tá, aqui ele vai arredondar. Tá dando 23. 23,3. Pronto. Opa, Dan, pode falar. você falou que por ele ter feito a pergunta em gramas por litro, ficou mais fácil o exercício. Como que poderia dificultar o exercício? De jeito nenhum. Aqui não tem como. O máximo que ele podia fazer aqui é pedir em mol por litro. E aí a gente cai no exercício anterior. A gente cai naquela situação que ele vai ter que dar fórmula. Ah, tá. Não tem. Uhum. Porque geralmente qual que é o exercício padrão desse assunto? É o cara pedir em mol por litro. Tá? Agora, ele podia fazer, por exemplo, ppm, né? Por exemplo, olha como ele podia falar. Ele podia falar assim: vamos calcular a concentração desse hormônio na urina só que em ppm. Aí já começa a ficar um negócio meio tenso, né? Porque, primeiro que, se eu vou falar em ppm, eu vou falar que pode ser em mm, mv ou vv. Tudo bem? O que eu vou fazer então? Eu vou calcular em mm. Então, quer dizer, é massa de hormônio em 10 a sexta gramas de urina. Eu quero isso. Qual a massa de, se eu quero em ppm, né? Qual a massa de soluto para 10 a sexta de urina? Bom, para começar, ele me deu o volume da urina. Então eu já tenho que fazer uma aproximação de que a urina é praticamente água, tá? 1 grama por ml. Geralmente isso é comum, tá? Se você precisar fazer, porque a solução ela é tão diluída que você pode considerar que a densidade dela é igual da água. Então, tipo, para nós, a massa de água que eu tenho, de urina, que na verdade seria a minha solução, ela seria 1.500 gramas, certo? Então, olha só o que eu sei. Eu sei, pelo que ele falou aqui, né, que eu tenho 35 microgramas
de soluto em 1.500 de urina. Ah, entendi. Sacou? Tá? 1.500 de urina. Quanto eu vou ter em 10 a sexta? Isso é o ppm, basicamente. Quando vocês precisarem resolver uma questão de ppm, é isso. Quanto que eu vou ter em 10 a sexta? Olha o que vai acontecer agora. Vamos só fazer essa conta aqui, que ficou legal agora. Olha só, peraí. Então, rapidão. Pode falar. Eu não terei que considerar 90% desse 35? Mas isso já não é os 90%? Deixa eu ver. Peraí. Ah, é verdade, hein, Bru? É verdade. É verdade. Então tem que tirar o. Puta, erramos a questão, né? Questão mais fácil da lista, eu errei. Eu tenho que tirar 90% disso, né? Ainda falei, cara, é igual. Verdade. É Nossa, e igual. eu nem vi na hora. É igual. Aqui, ó. Vou botar um 0,9 aqui. Pera aí. 35 vezes 0,9 dá 31,5. Tá, mudou a resposta, então. É 31,5 aqui. Obrigado, viu, Bru? Brigades. Reagi, mas de nada. 31,5. Tá, então vamos colocar aqui o 31,5, ó. Pra gente terminar o ppm. Aqui, ó. 31,5. Peraí. Ah, eu achei que era a Bruna, cara. Vocês têm a voz muito parecida, velho. Que impressionante isso. E olha que até que eu identifico bem voz, né? Não sou tão assim, leso. Porque a voz fica meio digitalizada. Desculpa, viu? Desculpa pras duas. Aqui, ixi, pronto. Ó, vamos fazer a conta então. Então a massa do nosso soluto vai ficar 31,5, 10 a menos 6, vezes 10 a sexta, que eu estou multiplicando aqui, dividido tudo isso por 1,5, 10 a terceira. Tá aqui. 31,5 dividido por 1,5 vai dar 21. Então a massa vai ficar, ó, massa do soluto igual a 21. Só que eu vou passar esse 10 a terceira aqui, ó, para cima, né? Então vai ficar 10 a menos 3. Tá aqui. Isso em gramas. Como essa quantidade em gramas ela tá por 10 a sexta de urina, você pode falar que ela é parte por milhão, né? No final das contas. Beleza? Aí você vê que a concentração é bem pequenininha, né? Ó. 21 mPm. Um negócio meio estranho. 21 mPm. Tá? Então, aí no Oi. caso, se fosse volume, a única diferença é que ao invés de gramas eu ia usar ml? Aqui não dá para ser volume, né? Alguém imagina por que não dá para ser volume? Porque é sólido o Exato. comprimido? Não tem sentido. Quando é que a Ah, gente tá. usa volume? Ou é quando é gás, ou é quando é líquido, em Ah, geral, tá. tá? Eu achei que dava para transformar tudo. Não, beleza, então. No final das contas, quando a gente faz essa aproximação da densidade aqui, né, de 1 grama por ml, você acaba fazendo que massa e massa-volume dá na mesma. Aham, por isso que Né? eu perguntei. Aham, Então, entendi. aí como o soluto é sólido, tem que ser mesmo massa com alguma coisa. Tá? Entendi. Então, Beleza. corrigindo, graças a Gi, deu 31,5, B de bola. Opa, peraí. Não sei se alguém vai querer tirar print, que agora já está corrigido, né? Eu quero, Pode peraí. tirar aí, tira aí. Ô, Dan, agora não tem que continuar a conta? Dividir Mas 31,5 por 1,5? Mas não dividi aqui já, ó. Aqui? Não Ué, estava mas esse dividido? daí não era. Aqui? Não... Peraí. Puta, você tá brincando que eu fiz isso, meu. nossa, Você tá brincando, gente. Vocês estão. Peraí, será que eu nasci hoje? Peraí. eu tava estranhando essa conta de 31,5 ali, 1,5. mas eu não me liguei.
Tá, eu não vou mais falar quanto deu o meu, porque tá sempre dá errado. Não, deu 21. O de vocês deu 21 também? Que Sim. caos. Que caos. Nossa senhora. Que caos, gente, perdão. Deu 21, tá? Agora confere. Sim, sim, sim. 21. Imagina quando eu chegar no último exercício, né? Aqui. 21. 10 a menos 6. Tá. Então é 21. Tá. Letra E, né? De elefante. De elefante, gente. Para completar o. Essa questão é bem legal. Porque tem várias coisas para comentar nela. Vamos ler primeiro, aí a gente vai entender as coisas que vão surgir. Aqui, além de todo o problema das contas, da concentração e tal, a gente vai falar um pouquinho dos fatores estruturais, né? O que pode tornar uma substância mais ou menos solúvel. Então a gente retoma o conceito de polaridade, interação molecular, tal. Beleza? Então ele fala lá, a solubilidade é uma propriedade física muito importante do ponto de vista biológico. Veja, por exemplo, o caso das vitaminas. Elas são indispensáveis à dieta alimentar, pois atuam na regulação. Peraí, deixa eu só puxar para cá um pouquinho. Pois atuam na regulação de muitos processos. O consumo excessivo de vitamina C parece não ser prejudicial ao organismo, pois qualquer excesso vai ser eliminado pela urina. E isso já dá para perceber pela própria estrutura da vitamina C, né? Bastante ponte de hidrogênio, bastante hidroxila, né? Uma vez que ela é hidrossolúvel. O consumo excessivo de vitamina A, por outro lado, pode ser prejudicial, pois, sendo lipossolúvel, ela acaba sendo retida pelo organismo, principalmente no fígado, produzindo dores de cabeça e insônia. Aí ele deu as estruturas. Pede para a gente julgar verdadeiro ou falso. 1. Devido à presença de uma cadeia carbônica relativamente longa, que apresenta caráter apolar acentuado, a vitamina A é praticamente insolúvel em água, apesar dela conter um grupo hidroxila na sua estrutura química. Tá certinho, né? Tá ok. Tem uma ponte de hidrogênio ali. Acontece que ela não é suficiente. 2. A vitamina C é hidrossolúvel devido à presença de vários grupos hidroxila na sua estrutura, que podem interagir com as moléculas de água por meio de ligações de hidrogênio. Sim, cada grupinho OH fazendo uma pontinha de hidrogênio. Tá? Beleza. O Enem já cobrou uma questão bem parecida com essa. 2, verdadeiro. E a 3. Se o coeficiente de solubilidade da vitamina C em água é igual a 330 gramas por litro a 25 graus em um atm, ou seja, nas condições ambiente, uma solução aquosa de vitamina C de concentração 100, nas mesmas condições, encontra-se supersaturada. Acho que não, né? Se está com uma quantidade menor, então ela é insaturada. Ela seria insaturada. Insaturada. Lembrando que na supersaturada tem aquele lance lá, né, o excesso, na verdade, ele está dissolvido, ele não está no corpo de fundo. Quando ela é agitada mecanicamente, aí aquilo precipita. Tá? Então ficou a alternativa C. 1 e 2. Verdadeira C. Tá. 1 e 2. Beleza? Próxima. Continha de novo. Foi determinada a quantidade de dióxido de enxofre no local de São Paulo. Em 2,5 metro cúbico de ar, foram encontrados 220 miligramas de SO2. Ele quer saber a concentração do SO2 expressa nessa unidade aí. Dan, Oi. só a título de curiosidade, essa concentração aí, essa quantidade de SO2 é prejudicial para a Não saúde? sei, cara. Bom, qualquer quantidade deve ser meio foda, né? Mas eu não sei o limite. Então, o que a gente vai descobrir nessa questão é o que significa essa unidade, né?
Porque assim, em geral, essas substâncias tipo O3, SO2, a gente tolera em quantidade bem pequena. Como a gente tolera em quantidade bem pequena, geralmente elas vêm expressas em ppm, que é tipo uma quantidade pequenininha em 1 milhão, né? Quer dizer, você para pensar assim, poxa, se eu preciso, para poder expressar uma quantidade miserável, eu preciso ter 1 milhão de gramas da solução, é porque a concentração é sempre muito baixa. Tá? Vamos ver se a gente consegue entender o que significa esse trem aqui, ó. Bom, primeiro, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. 1 metro cúbico são 1000 litros, né? Tudo bem. 1000 litros. Só que 1 litro são 1000 ml. 1000 ml. Certo? Então, eu posso pensar que 1 metro cúbico, portanto, 1 metro cúbico é igual a 10 a sexta ml. 10 a terceira vezes 10 a terceira, né? Você passa para litro, multiplica por 1000, de litro para ml, multiplica por 1000 de novo. Então, dá 10 a sexta. Tudo bem? Beleza. Agora, vamos olhar para a concentração, né, que ele pediu. Ele quer a concentração em miligrama por metro cúbico. Então, a concentração é a massa dele, que é 220 miligramas. Eu vou deixar o miligramas aqui. Dividido pelo metro cúbico, certo? Que é 2,5 metro cúbico. Tá aqui. Então, como ele quer nessa unidade, a gente não mexe. 220 dividido por 2,5. Dá 88. 88 miligramas por metro cúbico. Pronto. Só que agora, acabou, pronto, é isso. Só que agora, eu vou olhar para essa unidade de um outro jeito. Vamos passar o miligrama para grama? Então, ó, 88, 10 a menos 3 gramas por metro cúbico, não é? Por metro cúbico. Só que em vez de colocar metro cúbico, eu vou colocar 10 a sexta ml. Vocês estão enxergando aqui o ppm, gente? Ó, tá vendo grama por ml? Então é massa, volume. Só que é a quantidade em gramas para 1 milhão de ml. Então eu podia dizer que isso aqui é o ppm. Tá? Essa concentração 88, 10 a menos 3 por 10 a sexta seria o ppm, nesse caso. Tá? Podem printar, galera. Aqui começa uma sessãozinha, acho que já mais difícil, viu? Professor, tem como você voltar rapidinho, fazendo um favor? Volto sim, nesse aqui. Ou no outro. Isso, nesse aqui eu não consegui Tá. pegar tudo. Ah, beleza. Pronto. Pronto? Questão número 11. E assim, uma das coisas dos exercícios de soluções é que às vezes tem que ler a questão, porque tem informação perdida lá no meio. Né? Se bem que também não adianta ler a informação e não usar, né, Danilo? E depois usar errado, esquece de usar. 11. A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada pelo índice chamado DL50, dose letal mediana. Ela representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata metade dos indivíduos. E é normalmente medida utilizando-se ratos como cobaias. Espera-se que sim, né? Esse índice é muito importante para os seres humanos. Espera aí, gente, só um minutinho. Porque eu acho que estão me chamando aqui. Aí, eu tô falando, eu tô tentando.
Oi, Nil, eu tô tentando aceitar, mas vocês caem de novo. Peraí. Eles estão tentando entrar aqui, mas não tá aparecendo eles aqui. Aí agora não tá aparecendo mais. Ixi, deu ruim lá. Voltando. Então, tipo, eles pegam uma dose, dão para os ratinhos e se matar metade é o DL50. Esse índice é importante para os seres humanos, pois ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar o nível tolerável da contaminação de alimentos para que possam ser consumidos de forma segura. Beleza. O quadro abaixo apresenta 3 pesticidas e as suas toxicidades. A unidade miligrama por quilograma indica a massa da substância ingerida pela massa de cobaia. Vixe Maria. Então você tem o primeiro lá, 70 miligramas por quilo. O segundo, 1000 miligramas por quilo. O terceiro, 3.100 miligramas por quilo. Tá. 60 ratos, com massa de 200 gramas cada, foram divididos em 3 grupos de 20. Essas informações a gente vai lendo, eu pelo menos vou lendo e vou sempre pensando assim, será que ele vai estar me dando isso para me confundir? A gente nunca sabe se aquilo vai ser relevante, né? Quase sempre tudo é, né? 60 ratas com massa de 200 gramas cada foram divididos em 3 grupos de 20. 3 amostras de ração contaminadas, cada uma delas com 2 pesticidas indicados no gráfico, na concentração de 3 miligramas. Puxa, então tem que anotar tudo. Vamos lá. São 60 ratos, senão a gente não consegue fazer o exercício. 200 gramas cada. Foram 3 grupos de 20. Então, tipo, você tem 20 ratinhos aqui, 20 ratinhos aqui e 20 ratinhos aqui. Beleza. 20 R3. Aí ele fala assim, 3 amostras de ração contaminada, contendo cada uma delas um dos pesticidas. Então, tipo, ele vai dar para esse cara o D, o M e o A. Aqui também, o D, o M e o A. O D, o M e o A. Tá. Na concentração de 3 gramas por grama de ração. 3 miligramas por grama de ração. Foram administrados para cada grupo de cobaias. Cada rato consumiu 100 gramas de ração. Então, cada grupo terá uma... cada rato consumiu 100 gramas de ração. 100 gramas por rato. Pronto. Beleza. Aí a pergunta dele. Qual dos grupos terão uma mortalidade mínima de 10 ratos? Ou seja, qual dos grupos tem o DL50? Basicamente é isso que ele está perguntando. Qual dos grupos vai atingir o DL50? Dan, só Oi. uma dúvida. Eu acho que ele deu um tipo de remédio para cada grupo. Tipo, É isso, o será? primeiro, eu acho que é Primeiro o primeiro. D. Ó, porque olha as alternativas lá, ó. Deixa eu O ver. grupo que se contaminou somente com Pode ser. atrazina. Não Entendeu? tem sentido, né? Porque ele quer controlar, então ele vai dividir em 3. Então vamos colocar um Dzinho para cá, o Mzinho para cá e o Azinho para lá. Cada um deles tem 3 miligramas por grama. Então, assim, quando o rato come 100 gramas, então já vamos calcular aqui. São 3 miligramas por grama de ração. Como o ratinho comeu 100 gramas, ele vai estar comendo automaticamente uma massinha M, tá? Que vai dar 0,3. Tá? 3 10 a menos 3 dá 0,3 gramas. Aqui. Tá, 0,3 gramas ele ingeriu. Aí isso vai para o ratinho. No ratinho, cada ratinho pesa 200 gramas. Então isso aqui vai estar dentro de um ratinho de 200 gramas.
200 gramas. Aí o que eu vou tentar fazer então? Aqui nós temos a dose letal em miligrama por quilo. O que eu vou tentar fazer? Eu já tenho uma dose. Dan, esse 0,3 é o que eles ingeriram de cada medicamento, né? Isso. Tipo, ele estava lá 0,3 por grama de ração, só que cada ratinho consumiu 100 gramas. Então, eu peguei isso e multipliquei. Tá certinho. Tá? Okay. Beleza. Aí, a bem da verdade, a gente já tem uma certa dosagem. A gente sabe que eu tenho 0,3 gramas em 200 gramas. Eu preciso transformar isso em miligrama, aqui, ó, para quilograma. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu tenho, a concentração que eu tenho ali é 0,3 gramas em 200 gramas. Essa é a minha concentração. Eu não vou fazer a conta ainda, por quê? Porque não está na unidade que eu quero. Então eu vou tentar mexer com a unidade para chegar no que eu quero. Então vamos lá. 0,3 gramas são 300 miligramas, concordam? 300 miligramas. E 200 gramas são 0,2 quilo. Opa, perdão. Aqui. 0,2 quilograma. Olha o que aconteceu agora. Quer dizer, se eu pegar 300 e dividir por 0,2, eu estou chegando numa coisa miligrama por quilo, que é o que ele está pedindo ali, né? Então vai dar 1.500? É isso? 1.500? Sim. Miligramas por quilograma. Deixa eu ver agora aqui. Eu acho que 2 dançaram, hein, velho? Né? O 2 e o 3 lá, o M e o A. Deixa eu ver se tem isso aqui. Tem, né? Os grupos que se contaminaram com a atrazina e o Maleiton. É o C. Tudo bem? Letra C. Dan, peraí, não entendi. Por que os com atrazina vão morrer? Porque eles estão com... Ah, não, é 1.500, né? É só o M, né? Ele quer E o D acima do também L... morre, não morre? 70, verdade. 70. Este e este, exato. Não este. Esse aqui fica salvo. É isso aí. Então fica D e M. Alternativa doido. Aqui. Esses exercícios, eles vão jogando as informações, mano do céu. Podem printar, gente. Questão, né? Hã? Tipo Enem essa questão. Eu acho que essa é, viu? Eu acho que essa é. Tá Se com não me cara. engano. Eu lembro que, quando eu fui fazer essa lista, eu lembro que eu peguei as últimas questões da lista. Né? É tudo do Enem daqui pra frente, gente. É só tranqueira aqui. Até acho que a 16 é do Enem. Porque, como a gente trabalha muito com o Enem, né? Eu lembrava dessas questões que eu dava em aula. Falava, eu preciso pegar essas questões porque elas são difíceis. E no fundo, né, a gente percebe que assim, depende muito da pessoa estar bem calma, né? Porque para você conseguir concatenar os dados, o negócio não é tão simples, não. Não, o Enem que faz isso. Você calcula tudo, chega na resposta, e na hora que você vai marcar, você marca errada, porque você não lembra, você não entende mais o comando da questão. Aí você Exatamente. marca o único que sobreviveu ao invés de marcar os que morreram, entendeu? E eles fazem nesse ponto eles são bem malandros, né? Eles fazem a questão errada para chegar numa alternativa e eles põem aquela alternativa. Exatamente. Tipo, prevendo se o aluno fizer uma cagada aqui, ele vai chegar em tal resultado. Aí pronto. Já Você não viu era. aquela ali que você calculou errado 3 vezes? Tinha todas as todas alternativas lá. Todas elas. Puro Enem. Todas. Não sei se era do Enem aquela, mas é desse jeito que eles fazem. Todas elas. E aí o aluno sempre acha uma questão, né? Ele se fala, beleza, essa eu acertei. Ó, essa aqui é do Enem. Essa eu tenho certeza que é. Ela é bem difícil também. Ele fala assim, a hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença do solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com as suas raízes
suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração de nitrato para 0,009 mol por litro. Isso num tanque de 5.000 litros. Então ele tem um tanque, então você tem um volume de solução, né? De 5.000 litros. E ele quer que a concentração de nitrato ali dentro seja de 9,10 a menos 3 mol por litro. Tá. Aí ele fala que para isso ele tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio. Então ele tem uma solução de nitrato de cálcio de concentração 90 gramas por litro. Por litro. Tá aqui. Beleza. Aí a pergunta dele é, ele dá as massas molares, aqui ele foi ainda até mais sacana ainda, porque ele não deu a massa molar pronta, ele deu só dos átomos para a gente poder fazer a conta, né? Tá? Aí ele fala assim, qual que é o valor mais próximo do volume dessa solução que ele deve adicionar no tanque? Então, a coisa toda é a seguinte, ele tem uma solução de um sal, com uma concentração 90 gramas por litro. O que ele quer fazer é pegar um pouquinho dessa solução e jogar no tanque. É isso. Vou jogar nutriente lá para o vegetal. Como que você vai jogar? Você pega a solução que você comprou e joga ali. Só que tem um problema. Por quê? Isso também, de uma certa forma, já vai preparar a gente para a aula de diluição, que é na sequência aqui. Quando eu pegar essa solução nutritiva aí e jogar lá dentro, ela vai diluir. Ela vai diluir. Aí acontece o seguinte, dependendo do volume que eu jogar, ela pode ficar muito diluída ou muito concentrada. Então eu tenho que jogar um volume certo para garantir que a concentração desejada do nitrato seja essa. Entenderam? E aí tem vários problemas. O primeiro problema é que a concentração do sal ele me deu em grama por litro. A do nitrato está em mol por litro. O segundo problema é que a concentração que ele me deu não é do nitrato, é do sal. Acontece que quando esse sal for para a água, ele dissocia. Ele dissocia. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular essa massa molar do nitrato aí. Tá? 14. São 2 nitratos, né? Então é vezes 2. Vai conferindo aí. Vocês já viram que deixaram na minha mão. Deu 164. O cálcio é 40. Mais aqui 48. Vou até conferir de novo aqui. É isso aí. 2 mais 40. Tá, então vamos lá. 1 mol dessa tranqueira pesa 164 gramas. Tá, o que eu estou tentando fazer para começar o problema? Eu vou tentar transformar a concentração do nitrato em mol por litro da minha solução nutritiva. Para eu ter um parâmetro de comparação aqui. Tá? Então, como a concentração que ele me deu, né, é de 90 gramas, então eu vou falar que se 1 mol 164, N mols, 90. 90. N. Zero 0,54. Bom, então, ó, a gente tem uma concentração correspondente aqui, né, de 0,54 mol por litro. Tá. Essa concentração é a concentração do sal. Acontece o seguinte, então, por exemplo, tenta imaginar lá na fábrica da solução nutritiva. Como é que os caras vão fabricar a solução nutritiva? Eles vão pegar o sal, dissolver na água
e garantir que a concentração do sal seja essa, não é? Então, quer dizer, lá dentro eu tenho 0,54 mol de sal em 1 litro. Acontece, gente, que esse sal, quando ele foi colocado na água, ele dissociou, liberando cálcio mais 2NO3. Ó. Então, na realidade, quando a gente fala que a concentração do sal é 0,54, nós estamos falando desse cara aqui, ó. Tá? Só que este cara está 100% dissociado. Então, na verdade, nem tem mais isso aqui. O que eu tenho lá dentro é 0,54 mol por litro de cálcio e tenho 1,08 mol por litro de nitrato. Essa é a concentração Nossa, que eu tenho. eu achei que eu ia ter que pegar o 0,54 e dividir por 3 e aí separar 2/3 para o nitrato Não, e 1/3 para o cálcio. não. Não, porque na verdade, o que nós temos é que 1 vira 3. Aham. Por isso que é importante fazer exercício junto, né, cara? Assistir Não adianta, não resolução. adianta. Puta, eu acho sem precedente. Nossa, essencial. Porque eu ia errar, errar feio aí. A época que eu mais cresci no cursinho foi quando eu assisti programação paralela. Que eram essas aulas assim de tiro longo, né? De 2 horas, 2 horas e meia. Às vezes a gente ficava, sem brincadeira, eu lembro que tinha aula que a gente ficava com o professor, ele fazia tipo 5 exercícios na aula. 6. Porque a discussão era tão grande, para, e olha, e não sei o quê. Não adianta, cara. Tipo, quando você faz correndo, assim. É porque assim, fazer correndo, se eu faço correndo, o que eu penso quando eu vou fazer o exercício? Eu vou falar, vou fazer só exercício fácil. Eu vou correr mesmo. Aí você deixa de aprofundar, não tem jeito. Aí olha só o que eu quero fazer. Eu quero pegar essa concentração e fazer ela virar isso. Então eu vou fazer uma diluição. Só que como a gente não fez diluição ainda, eu não vou resolver pela fórmula. Eu quero complicar. Hoje eu estou com a macaca. Todo dia eu falo isso, né? Vamos imaginar que o aluno não saiba diluição, não lembre a fórmula da diluição. Como é que eu consigo resolver este problema? Eu vou pensar o seguinte, ó. Eu vou ter que fazer um desenho para que a gente possa entender, ó. Imagina a garrafinha lá da tal da solução nutritiva. Então tá aqui a garrafinha, tá? Solução nutritiva. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho dela, um volume que eu não sei, e vou ter que jogar esse negócio num tanque gigantesco de 5.000 litros. Certo? Quando ele chegar aqui no volume de 5.000 litros, qual é a concentração que tem que atingir? Não é isso aqui? Por litro? Então, olha a minha estratégia. Eu vou descobrir quantos mols tem que ter aqui do nitrato para atingir essa concentração. Porque ó, tem que ter 9,10 a menos 3 em 1 litro. Quanto tem que ter em 5.000? E aí eu vou saber que esses mols que estão aqui vieram daqui de dentro, ó. Tá? Então vamos lá, vamos escrever aqui. Vou abrir uma chave aqui e vou escrever aqui. Em 1 litro tem que ter 9,10 a menos 3 de nitrato. E em 5.000? Tem que ter N. Vai dar 45 mols, certo?
Agora, gente, de nitrato. De onde vêm esses 45 mols? Eu vou escrever aqui, ó. Eles são provenientes da solução nutritiva, não é? Que é a solução de concentração 1,08 mol por litro. Tá bom? Então, espera um pouquinho. Vamos abrir uma chave aqui? Na solução nutritiva, a cada 1 litro, cada vez que eu tirar daqui 1 litro, quantos mols eu estou tirando de nitrato? 1,08. Quantos litros eu tenho que tirar daqui para conseguir tirar 45? Percebe? Porque você está transferindo. Os 45 mols de nitrato que você tem aqui no tanque, eles vieram daqui, ó. Vai dar quase 45, né? Vai dar quase 45, aproximadamente ali. Dá um pouco menos, na verdade, que 45. Tá? Será que dá 41? Ixi, agora eu já fiquei com medo aqui. Espera aí. Dá 41, Não, galera. 40. Ai, peraí. O meu deu 41, cara. Ah, tá, eu fiz a conta errada. É. É, 41. Ó, já ia ficar... Também já tomei dois tabef hoje, né? Vou ter que ficar ligeiro aqui. 41 aqui, ó. Tá? Quando a gente for fazer... Daqui a pouco a gente vai entrar na diluição. A gente vai aprender uma formulinha, né? O C1, V1 lá, C2, V2. Que também dá para fazer. Nossa, questão dificílima, hein? Essa é bem difícil. Essa questão, ela... Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou contar, vocês não fiquem chateados. Quem estudou no Farina já fez essa questão umas 50 vezes. Eles põem essa questão na aula. Na aula. Essa questão é uma que eu lembro que eu demorava 20 minutos para fazer na turma. Interessantíssima, né? Interessantíssima. Aí era essa. Acho que tem uma outra que vai aparecer aqui também. Tira print aí pra gente passar pra frente, que eu acho que tem uma outra aqui. Assim, essa questão, você vê, a gente demorou 10 minutos para fazer ela. É muito, muito demorada. Não tem como. Ela é aquele tipo Essa é aquela que no Enem eu pulo. Não, bate e pula. Olhou e fala, puta, peraí, não, larga a mão. Vamos continuar ali, depois volta nela. Essa daí ela é pra pular mesmo. Peraí, vou trocar aqui. Ó, essa é outra também do Enem, ó. Essa é outra. Bem interessante. Hoje a Maria fez uma pergunta muito interessante pra mim também. Eu gostei da pergunta de hoje, viu? Depois eu vou perguntar pra eles isso daí. Vamos ver se eles se ligam nos Paranauê também. Olha essa aqui, ó. Solos. A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam a sua concentração em até 30 miligramas por quilo de solo e de 0,14 para a água subterrânea. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 500 gramas de solo e 100 ml de água. E aí ele colocou aqui os negócios. Qual precisa de biorremediação? É calcular a concentração, né? É calcular a concentração. A gente podia fazer Vamos fazer atividade em grupo aqui? Cada um calcula uma? Eu vou calcular a concentração do solo 1, tá? Eu vou calcular a concentração do solo 1. Aí vocês vão calculando as outras aí. Ele quer... Bom, a do solo, ele está em miligrama por quilo, né? Tá. Então, 500 gramas de solo.
tem 10 a menos 2. 10 a menos 2. Quanto vai ter em 1 quilo? O meu M deu 0,02 gramas. E aí? Dos outros. Ai, então minhas costas estão tudo estalando aqui, gente. Já é essa, né? Porque ele quer o que estourou, né, o valor. Porque, ó, pelo que ele fala aqui no texto, a concentração no solo, ó, para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações determinam a concentração de 30... Ah, não é o meu não, gente. O meu não é não. É o solo 2. É verdade. O meu não é porque o limite é 0,03. 30 miligramas é 0,03, né? Por quilo. Então é o solo 2. Tá bom, gente? Ó, vou fazer com o solo 2 aqui. Solo 2. Vocês são mó preguiça, né? Vocês não fizeram os outros. Aqui, ó. Aqui. Para 2, 10 a menos 2. Gramas. 1000. A massinha M. Já estourou esse aqui. 4, 10 a menos 2 gramas. Beleza, então. Solo 2, alternativa B de bola. B de bola. Pode tirar print, gente. Eu ia falar pode imprimir. Ficando louco. Outro. Esse eu tenho certeza que é do Enem. Mentira, não tenho não. A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e por isso é utilizada como anticoagulante desde que esteja presente no plasma numa concentração superior a 1 miligrama por litro. Então, tipo, para funcionar, tem que ter uma concentração superior a 1 miligrama por litro. Beleza. É do Enem mesmo, né? Aí ele continua. Entretanto, concentrações superiores a 4 podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do volume do sangue. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa, na forma de uma solução aquosa, de concentração 3 miligramas por ml. Um indivíduo adulto com volume sanguíneo total de 5 litros será submetido a um tratamento de solução injetável. Qual é o máximo volume da solução de medicamento que pode ser administrado no indivíduo, para que não ocorram hemorragias? Então, é mais ou menos assim. A concentração limite, né, vamos começar pensando assim. A concentração limite daquilo no sangue da pessoa é de 4. Na verdade, não é bem no sangue, né? É a concentração no plasma, que é uma das partes lá do sangue. Então, não pode... Isso aqui é o máximo. Beleza. Então, se o indivíduo tem 5 litros, o que eu vou tentar fazer? Eu quero saber quanto tem que ter de medicamento para atingir essa concentração. Lembrando que o medicamento ele vai estar no plasma. Então, primeiro vamos calcular o volume do plasma. O volume do plasma ele corresponde a 60% do volume do sangue. Beleza. Então vai dar 3 litros. 5 vezes 0,6. Ok. Aí, o que eu vou fazer agora? Então, quer dizer, se eu tenho 3 litros de plasma, dá para calcular qual é a quantidade limite de medicamento. Para cada 1 litro de plasma, tenho que ter dissolvido
4 miligramas, é o limite. Então, em 3 litros, dá a massa M, que é o que a gente quer. M, 12 miligramas. Então, significa que quando o cara tiver que injetar o medicamento na pessoa, ele tem que injetar uma quantidade de tal maneira que lá dentro tenha, no máximo, 12 miligramas de medicamento. Esse medicamento, ele vem da onde? De uma solução. Dentro de uma solução. A solução, ela tem concentração 3 miligramas por ml. Olha lá. Então, quer dizer, se eu injetar 1 ml de solução, eu estou injetando, na verdade, 3 miligramas. Volume V para 12. 12 miligramas. Tá bom? Dá 4 ml, né, na verdade. 4 ml. ml alternativa D. Ele foi menos horrível que aquele outro. Aquele outro é muito feio. Aquele da hidroponia. Aquele lá não dá. Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Peraí. Ixi, tá chovendo não sei aonde, cara. Vai começar os toró agora. Ai, ai, ai. Olha, vou contar para vocês uma cosita. É, então. Aqui também, minha cadela tá arranhando a porta, querendo entrar, coitada. Aqui começou a ventar também. Já escureceu. Vamos logo, vai antes que essa luz acabe. 15. Acho que esse aqui é o último, né? Deixa eu ver. Para entrar nas. Oba, legal. Legal, vai dar para falar bastante coisa então. Ele fala assim na questão número 15. O álcool hidratado, utilizado como combustível veicular, é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação. Então, tipo, pega lá, já fermenta, vira o álcool e tal. Boa explicação essa, né? Vocês gostaram, né? Fala, pega o ar, fermenta e tal. Chega o açúcar e pronto, vira álcool. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Então, tipo assim, uma coisa que a gente tem que entender, essa frase ela é meio difícil. Quando ele fala assim, durante a destilação, o teor de etanol é aumentado até o limite de 96% em massa. Então ele vai pegar uma mistura de muita coisa e pouco álcool e vai transformá-la numa coisa que tem praticamente álcool puro. Ou seja, ele vai tentar tirar quase todo o álcool da mistura. É basicamente o processo de destilação. Aí ele fala assim, considere que em uma usina de produção de etanol, 800 quilos de uma mistura etanol-água com concentração 20% em massa foram destilados, sendo obtidos 100 quilos de álcool hidratado a 96% de massa. Então, olha que coisa louca, né? Porque de 800 quilos, que era, vamos dizer assim, uma mistura bruta, eu só consegui obter 100 quilos de álcool hidratado. O que ele quer saber é o seguinte, a partir desses dados, é correto concluir que a destilação gerou um resíduo com uma concentração de etanol de quanto?
essa pergunta ela é muito difícil, por quê? Porque ela vai um pouco na contramão do que alguns alunos pensam numa destilação. Então, primeiro eu vou contar para vocês uma ideia, e aí eu quero que vocês só pensem se vocês pensam assim, tá? Porque se você pensa assim, você tem que dispensar. Por exemplo, vamos imaginar uma mistura de água e etanol. Tem muita gente que pensa assim, vamos separar por destilação. Então, o que eu faço? Eu pego a destilação, faço destilação fracionada e obtenho água e etanol. Certo? Tudo bem isso? Isso está completamente equivocado. Não é assim que funciona. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Se a gente lembrar do sistema de destilação, isso aqui ele vai ser colocado num recipiente e vai ser aquecido. Certo? Calor. Acontece que quando você aquece o sistema, gente, vou até apagar isso aqui, ó, porque não é isso que acontece, tá? Quando você aquece o sistema, você vai liberar um vapor. Tá? A primeira questão que a gente precisa lembrar é o seguinte, para você aquecer a mistura, você não pode deixar isso aqui ferver em hipótese alguma. Vocês lembram o conceito de pressão de vapor? A gente falou sobre isso na aula de interação molecular. Para pensar que quando você aquece a uma certa temperatura, tanto a água como o álcool têm uma pressão de vapor. Mas você concorda que a qualquer temperatura, a pressão de vapor do etanol é maior que a pressão de vapor da água. Então, a gente precisa ter em mente que a qualquer temperatura que você aqueça, ambos vão evaporar. A questão é que, como a pressão de vapor do álcool já é maior que a da água, ele evapora mais. Então, você vai ter um vapor, vamos dizer assim, entre aspas, de rico em etanol. Mas ele não é etanol puro. A água evapora junto. Percebem? E aí vai acontecendo uma situação bizarra. Por quê? Conforme esse vapor vai saindo, o que vai sobrando aqui é um resíduo, entre aspas, rico em água. Mas também não é água pura. Vai ficar um pouquinho de etanol aqui. Sabe por quê? Vai chegar uma hora que vai ficar tão caro para tirar o etanol daqui que os caras vão desligar o negócio. Tipo assim, é tanto calor que você precisa para tirar pouco álcool que eu falo, é melhor desligar e deixar o álcool ali. Percebe como a situação é muito diferente daquilo que a gente vê na aula? Né? Tipo, a gente tem uma noção muito de esqueminha, né? Separa. Não, é muito foda de fazer isso. Geralmente, o que eles fazem? Eles pegam o vapor, né? Porque daí qual que é a ideia? Você aquece, o vapor rico em álcool, ele é condensado. Quando isso aqui fica muito cheio de água, o que eles fazem? Pegam esse negócio e começam a destilar ele. Você vai destilar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até chegar no limite ali de 96%. Você fala, puta, não dá mais, deu. Para mim já não vale mais a pena. Tá? Deu para entender mais ou menos? Então, ó, a gente tem que ter essa perspectiva. Eu faço questão de fazer essa explicação, gente, porque na minha cabeça, você só consegue entender a pergunta se você sabe disso. Porque você fala assim, peraí, mas como assim porcentagem de álcool no resíduo? Ficou um pouco de álcool ali, não tem como você tirar tudo. Então, agora vamos para as contas, vai. Tudo começa lá com 800 quilos, perdão, de uma mistura de etanol e água. De etanol água. De concentração 20%. Então aqui eu tenho 160 quilos de etanol, que são os 20%, né? De 80. E o restante,
que seriam os 540, opa, 640, perdão. De água. Tá, pronto. Aí ele fala o seguinte: obtivemos 100 quilos de álcool a 96%. Então, pera lá. Esses 800, parte deles virarão 100 quilogramas do nosso, vamos chamar de álcool, entre aspas, porque é quase álcool, né? Aqui dentro eu tenho 96 quilos de etanol e 4 de água. Ok? Agora, e os outros 700 quilos? Os outros 700 quilos, na verdade, é o resíduo. E aí faz sentido a gente pensar no seguinte. Pensa assim, ó, gente. Se eu tinha 160 quilos de etanol e no meu álcool lá, que eu obtive 100 quilos de álcool, eu só tenho 96, cadê o resto? Está no resíduo. Está no resíduo. Quer dizer, a diferença aqui vai dar 160 menos 96, dá 64. Aqui dentro eu tenho 64 quilos de etanol. Perdeu bastante, hein? De 160 que você tinha, você perdeu 64. Tá? Beleza? Agora a gente consegue responder a questão, né? Ó, a partir desses dados é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo de concentração em etanol de quanto? Então agora eu quero a concentração do álcool aqui dentro. A concentração do álcool aqui dentro. Tá? Então vai ficar 700 quilos, corresponde a 100% do resíduo. 64. E aí, para variar, uma conta bem feia também, né? Bem feia. Olha lá. Deu entre 9,1. 9,1. Tá? Entre 9 e 9,2. Tá? Beleza? Alternativa D. Dan, Oi. você não mandou a outra folha ainda, né? De titulação? É. Acho que não. Não tenho certeza. Vocês querem que eu mande agora? Porque na verdade a gente vai... Ah, é verdade. É bom mandar agora, né? Verdade. Peraí que eu já mando, porque é o seguinte, talvez a gente faça alguns exercícios. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um intervalo um pouco mais cedo, pra gente parar aqui, eu já mando pra vocês a folha, e aí daqui uns 10 minutinhos a gente volta e eu começo titulação e diluição, tá bom? Tá bom. Obrigado por ter lembrado. Gente, a minha cabeça já está fundindo. Deixa eu ver aqui essa pergunta. Isso. Ah, tá, peraí, a Maria tá perguntando aqui. Da onde eu tirei os 64 quilos de etanol? Olha só. Eu tinha, no começo, 160 quilos de etanol. Desses 160 quilos, 96 vieram parar no álcool que eu quero. O restante veio para o resíduo. Né? Então, daqui eu tirei o que eu me interessava, que eram 100 quilos, 96 quilos de etanol, e o restante veio para cá. Você entendeu, Maria? Porque a quantidade de álcool tem que ser conservada, né? Tá? Ah, beleza. Então tá bom. Tá. Deixa eu fechar aqui, eu já mando para vocês no grupo lá a folha. Deixa eu pausar.